Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de me dirigir a todos os trabalhadores da cidade de Juiz de Fora. Nós estamos vivendo nesse 1º de maio, em que celebramos o Dia do Trabalho, um momento de grandes dificuldades para todos os trabalhadores. Nós vivemos a incerteza de estarmos no momento de uma grande pandemia, onde, além do problema sanitário, está colocado também o problema econômico, gerando risco para a segurança de todos os trabalhadores do Brasil, inclusive riscos na manutenção dos nossos empregos. Então, gostaria de me dirigir a todos, que todas as ações que estamos tomando, apesar de todos os efeitos colaterais que elas possam ter, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico, elas têm por viés, sempre, dar garantias para que a nossa cidade continue progredindo, continue sendo a cidade que sempre foi, uma cidade que alia progresso econômico com melhoria das condições sociais da sua população. Gostaria de me dirigir a você que está na linha de frente, que não pode ficar em casa em função para cumprir a determinação do decreto municipal e das orientações, inclusive, de todas as autoridades sanitárias do Brasil. Você que não está podendo ficar em casa porque precisa, com o seu trabalho, resguardar a segurança de todos nós. Você que trabalha na assistência social, você que trabalha na coleta do lixo, você que é servidor da saúde, que se expõe a cada dia de forma muito firme à doença, à Covid-19, mas que por dever, por saber da sua responsabilidade social, não se furta a se colocar em situação de risco. Então, gostaria muito de dizer a todos vocês um muito obrigado em nome da cidade de Juiz de Fora, pelo seu trabalho. A todo trabalhador, não só de Juiz de Fora, mas também de toda a região que possa, inclusive, ser atingido por essa live. Gostaria de dizer que a Prefeitura tem tido todo o cuidado no sentido de não errar, mas erraremos. Nós estamos vivendo uma pandemia na qual ninguém tem experiência sobre ela. Nós estamos acumulando nos últimos 4 ou 5 meses, de dezembro para cá, quando a epidemia começou a se fazer presente com seus primeiros casos, lá na China, a partir desse momento, o mundo foi mudando, as coisas foram se transformando, mas a Prefeitura de Juiz de Fora fez a opção de preservar vidas. Essa é a grande marco das nossas ações. Como no processo inicial nós encontramos, inclusive, muitas incertezas, muitas ações tomadas pelo mundo inteiro, foram ações que ainda não revelavam a complexidade do inimigo que nós estamos enfrentando. Então, nós temos muitas ações ainda para serem tomadas. Estamos construindo cada ação dessa dia a dia. Gostaria de esclarecer isso para a população de Juiz de Fora. Cada decisão, ela parte do nosso olhar sobre os números que temos, sobre tudo aquilo que coletamos de dados dia após dia. Não estamos fazendo reuniões de tempos em tempos. A equipe está trabalhando desde o dia 17 de março, ininterruptamente, a partir dos dados coletados, me sinalizando para as decisões que devo tomar. As decisões não são decisões do prefeito, são decisões de uma equipe técnica, aonde se associam também outros entes da sociedade civil de Juiz de Fora, inclusive entes também governamentais. Então é importante que a gente tenha isso bem claro. E ontem nós tínhamos nas redes sociais toda uma discussão sobre a possibilidade de flexibilização
do comércio, e não só do comércio, do setor produtivo em Juiz de Fora. E aí, nós precisamos dizer, com base em que essa flexibilização não se deu. Ela não se deu porque daqui a pouco, inclusive o doutor Clorivaldo, que está aqui ao meu lado, e que nomeei agora como secretário adjunto da Saúde, ele, e transmiti a ele, como médico do setor público, como médico com grande experiência em urgência e emergência, que ele assumisse integralmente o trabalho na secretaria como secretário adjunto para cuidar exclusivamente das ações voltadas para o enfrentamento da Covid-19. Então, daqui a pouco, inclusive, o doutor Clorivaldo pode esclarecer mais detalhes sobre essa questão da não flexibilização. Mas eu quero deixar bem claro aqui, a flexibilização ela só pode ser possível se as condições mínimas para garantir segurança a todos os cidadãos e cidadãs de Juiz de Fora se fizerem presentes. E aí é importante que a gente esclareça. Anteontem, dia 29, o Estado de Minas lançou o programa Minas Consciente, permitindo que os municípios se manifeste aderindo ou não. Esse processo de adesão é um processo que nós estamos em discussão dentro do Comitê de Enfrentamento da Covid-19. Mas eu gostaria de dizer que, independente desta adesão ou não, mas tem um dado importante que já é contemplado como um dos dados epidemiológicos desse programa, aonde, Clorivaldo, está colocado lá que para a gente fazer a mudança das ondas, aí esclarecendo um pouco sobre isso, que foram classificadas as atividades comerciais, industriais, e foram construídos, a partir de dados econômicos, as prováveis entidades, estruturas comerciais e industriais e de serviços que voltariam a cada momento nessas ondas que estão colocadas. Hoje, dentro da Minas Consciente, nós temos a onda verde, que é exatamente aquela dos serviços essenciais, que estão funcionando em todos os lugares. E depois viria a onda branca, a onda amarela e a onda vermelha. Mas um dos critérios que está lá colocado para a gente mudar de onda ou flexibilizar mais é o critério da existência de leitos de UTIs em números suficientes para dar segurança à população. E lá se trabalha com um número que é 78% da capacidade instalada de CTIs, está abaixo de 78% da capacidade instalada, e isso nos permitiria fazer uma flexibilização, então avançar numa onda. Se a gente estiver entre 78% e 90%, isso é um sinal de alerta, ou para que a gente, que já nos coloca a dificuldade de avançar. E se ultrapassa 90%, aí a ideia é retornar a uma fase anterior. Então, com base nisso, o que nós temos, e aí é o dado importante para todos nós, que hoje nós temos 84% dos nossos leitos de UTI ocupados. Então, nós estaríamos dentro da faixa de alerta. Isso já nos colocaria a dificuldade de fazer qualquer flexibilização. E aí eu passo, inclusive, para o doutor Clorivaldo. É muito importante, né, essa ponderação sua, Almas, porque
nós estamos vivenciando um momento, não só em Juiz de Fora, mas em todo o país, né, de ascensão da Covid-19. Então, todos os protocolos internacionais, né, toda a literatura científica, né, na qual nós baseamos o nosso trabalho, elas recomendam que nós tenhamos cautela e que ações sejam implementadas em função desse cenário não só local, mas o cenário que o país inteiro atravessa. Quando a gente traz para Juiz de Fora essa discussão, né, isso é importante da gente entender que nós já tínhamos uma infraestrutura de saúde que vem sendo ampliada, ela já vem sendo trabalhada por uma diretriz da própria prefeitura, né, e dos protocolos, né, o próprio Ministério da Saúde coloca isso para a gente no plano de contingenciamento do Covid, ele coloca determinadas ações, o próprio Estado também coloca, e desde o início, né, quando nós começamos a apresentar, ter os primeiros casos em Juiz de Fora, nós já começamos um trabalho na busca disso. Então, diversas ações já foram implementadas, né, tem equipamentos sendo comprados, estamos aguardando outros, né, para que a gente possa estar ampliando essa nossa capacidade instalada. Seria irresponsável, seria inconsequente do ponto de vista médico, tá, do ponto de vista sanitário, epidemiológico, qualquer movimento, né, a favor de abertura nesse momento. Tá? Nós experimentamos, inclusive, essa semana, um aumento, né, de cerca de 58% em relação à semana anterior nos números de casos suspeitos. Então, isso fala para a gente a respeito de uma situação em que fica muito flagrante, né, o descumprimento, às vezes, do isolamento social por parte da população. E aí a gente faz um apelo. Né? Esse isolamento não é para mim, esse isolamento é para todos nós. Essa doença, ela está aí, ela se alastra, e se não tiver responsabilidade, cada indivíduo dessa cidade, no compromisso com ele, com a própria saúde e da população, a gente não consegue avançar. Então a gente precisa, né, de que a população se envolva com isso, que a população tenha essa responsabilidade com a própria saúde, isso é um autocuidado. Né? Eu gostaria de, aproveitando a fala do Dr. Clorivaldo, reforçar isso. Olha, o que nós estamos experimentando nesses últimos dias é o reflexo daquilo que estamos fazendo desde 14 dias atrás. Porque o resultado sempre vai aparecer 14 dias à frente. Perfeito. Toda ação que a gente toma hoje, ela só se reflete 14 dias à frente. Ou para o bem ou para o mal. No nosso caso aqui especificamente, como as pessoas começaram a desvalorizar a ação do isolamento social e começaram a ir para a rua em maior intensidade, nós estamos assistindo agora, já nesses últimos 4 dias, um aumento significativo dos casos. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência, mas não bastam ações do ponto de vista repressivo por parte do poder municipal, com a atuação dos seus fiscais, com a atuação, inclusive, da própria Guarda Municipal, sendo o caso, e inclusive, se órgãos do governo estadual atuam também nesse sentido, não basta só a gente usar do expediente de punir. O que nós precisamos hoje é de entender o momento que estamos vivendo e fazermos uma mudança de cultura. Nós precisamos entender que não dá para a gente ficar em espaços aonde a gente não possa manter o distanciamento de 2 metros entre as pessoas. Nós temos que entender que o isolamento ainda é a única regra possível de não colapsar o nosso sistema de saúde. E olha, Juiz de Fora, que tem uma boa média de números de leitos por paciente, de acordo inclusive com os próprios dados que são preconizados pela Associação de Medicina Intensivista, mas nem isso nos dá segurança, porque na verdade nós estamos assistindo um aumento de casos suspeitos, um aumento dos casos críticos e um aumento desproporcional no número de leitos. É importante dizer que nós tínhamos 108 leitos
para o atendimento em unidades de terapia intensiva na cidade de Juiz de Fora, na fase pré-Covid, antes da instalação da pandemia. Hoje, nós passamos a ter 127, com a possibilidade de chegarmos na segunda-feira, com a incorporação agora, de maneira efetiva, já avisada pelo Hospital João Penido, da incorporação de mais 10 leitos, nós chegaríamos aí a 137 leitos, o que ainda é muito pouco em relação a tudo aquilo que nós, Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, associada a um grande trabalho realizado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pela sua equipe, demonstrando para a gente os diversos cenários nos quais nós poderemos nos encontrar em algum momento e, com base nisso, qual que seria a necessidade dos leitos de UTI, nós temos certeza que para os próximos, ainda num período não tão longo assim, nós precisaremos de uma capacidade instalada de leitos de UTI maior do que a que nós temos hoje. Mas isso daí é bom que se esclareça, eu acho que o Dr. Clorivaldo também pode me ajudar nesse esclarecimento, que quando nós estamos falando de leitos de UTI, nós estamos dizendo que precisamos que o Estado esteja envolvido e que o Ministério da Saúde esteja envolvido, porque nós precisamos credenciar e habilitar esses leitos. Não basta simplesmente o município de Juiz de Fora encontrar os leitos se eles não forem credenciados, se eles não forem habilitados. É exatamente isso, né? Porque a expansão de leitos não é simplesmente você colocar um respirador, colocar a cama, né, para o paciente poder deitar. Tem toda uma necessidade de infraestrutura, né? Não só da infraestrutura técnica para fazer esse leito funcionar, então eu preciso ter fisicamente a área dentro do hospital, eu preciso do respirador, eu preciso do monitor, mas eu preciso do médico, né? Eu preciso do técnico de enfermagem, eu preciso do enfermeiro, do fisioterapeuta, de toda uma gama de recursos humanos. Então, isso não se faz de uma hora para outra, né? Isso leva um tempo para poder acontecer, e um pouco, né, dessa implementação dos leitos, né, ela está diretamente relacionada a essa situação, porque existem hoje unidades hospitalares dentro de Juiz de Fora que estão com processo já de credenciamento de leitos junto à Secretaria de Saúde, que já estão se preparando para poder chegar a ofertar mais leitos de UTI para a gente, que estão na fase de processo de seleção de profissionais, de recursos humanos, né? Algumas seleções já foram feitas, inclusive, por órgãos governamentais. Existem parceiros filantrópicos, né, que também estão nesse processo de contratação para que essa oferta possa ser expandida. Então, isso é muito importante que a população entenda que essas ações, elas acontecem com uma série de necessidades, né? Não é simplesmente colocar um respirador. Eu acho importante a gente colocar isso porque nós já ouvimos essa discussão várias vezes, né, Almas, de que às vezes existe um entendimento equivocado da população e até houve uma oferta assim, absurda de leito de respirador, né? A gente sabe que houve muito movimento nesse sentido. Ah, vamos comprar respirador, comprar respirador, comprar respirador. Respirador é uma parte dessa necessidade, né? A gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de remédio, a gente precisa de fisioterapeuta, precisa de médico, precisa de enfermeiro. Então, na realidade, a abertura de um leito de UTI é uma tarefa hercúlea, ela não é uma coisa simples, né? Então, a Prefeitura tem agido, tá, com eficácia, com proatividade, na busca dessas soluções para que elas ocorram no menor prazo possível, para que a gente possa estabelecer dentro do município uma condição que permita, tá, uma assistência melhor do que a que a gente já consegue oferecer hoje, né? O Juiz de Fora sempre se destacou pela qualidade de saúde, e acho que vale a pena até a gente destacar isso, né? Prova inequívoca da nossa competência e da nossa qualidade na prestação de serviço é que tem paciente vindo de outro estado para cá, né? Se não fosse tão eficaz, né, a gente não estaria numa situação dessa. E aí, Clorivaldo, eu me permito até, porque nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas por órgãos da imprensa de Juiz de Fora, aos quais eu solicito que não esmoreçam na informação adequada à população de Juiz de Fora
a informação correta, como sempre é dado pelos órgãos de imprensa da cidade de Juiz de Fora, e que continuem se esforçando enquanto profissionais de comunicação, enquanto órgãos de comunicação, continuem fazendo esse trabalho de conscientização de toda a comunidade de Juiz de Fora para a importância de ficar em casa se isso lhe é possível. Se eu não sou um trabalhador de atividades essenciais, fico em casa. Não podemos assistir às ações que não preservam o outro, como a gente vê não só em Juiz de Fora, mas em todas as cidades hoje. A gente tem notícias disso, de que, por exemplo, muitos grupos de jovens estão se reunindo em campos de futebol para jogar a sua pelada, muitos jovens estão se reunindo pelas ruas e tentando burlar a lei, fazendo pequenos shows para poder se encontrar. Esse não é o nosso momento. Então, aproveitando a fala do Dr. Clorivaldo, quando coloca a questão da vinda de outras pessoas, de outras cidades, para Juiz de Fora, buscando o nosso atendimento, aproveito também para responder uma pergunta que foi feita pela Tribuna de Minas, o G1, Zona da Mata, TV Integração e Rádio Itatiaia. O Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 definiu alguma estratégia de ação frente à chegada de pacientes do estado do Rio de Janeiro às unidades de atendimento de saúde de Juiz de Fora? É bom que nós esclareçamos bem essa questão. Logo que tomamos conhecimento, aí não é o comitê especificamente, mas a prefeitura, tendo essa informação, nós tivemos uma conversa com o Dr. Carlos Eduardo, secretário estadual de saúde, dizendo a ele da nossa preocupação, porque envolvidos estavam entes federativos diferentes. Estava o município de Juiz de Fora, o estado de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, porque 10 pessoas, no último final de semana, início da semana, se deslocaram de alguma cidade do Rio para Juiz de Fora para buscar atendimento. E chamou-nos a atenção que não eram quadros só de síndrome respiratória ou aguda grave, ou de uma mais simples síndrome gripal. Tratava-se de pacientes, inclusive 2 pacientes que vieram da cidade de Volta Redonda, vieram trazidos por ambulância após acidente automobilístico. Então, isso nos mostra que Juiz de Fora pode ser o caminho de busca no sistema, a partir do sistema do Rio de Janeiro, quando ele se colapsa. E isso, independente, e nós que estamos atuando há tantos anos na saúde em Juiz de Fora, sabemos que Juiz de Fora é um ponto para o qual as pessoas do estado do Rio de Janeiro também se deslocam, independente do problema da Covid-19, para buscar atenção à saúde. Historicamente isso ocorre. Então, o que nós fizemos? Vamos falar, e aí o secretário de Estado tem se movimentado no sentido de buscar a interlocução, inclusive com o Ministério da Saúde. Por quê? Primeiro, quando se coloca a questão de barreira sanitária não vai resolver esse problema. Porque eu quero saber qual o profissional de saúde que, ao fazer o diagnóstico lá na barreira sanitária, que nós estamos frente a um paciente com risco iminente de morte, que ele vai mandar esse paciente voltar para a sua cidade de origem. Eu quero saber quem faz isso. Quem vai ter esse olhar sobre esse paciente? O que nós teremos que fazer, inclusive por ser barreira sanitária, é garantir assistência a essa pessoa. Então, não é essa discussão. Não é fazer barreira sanitária. O que nós precisamos é ter garantias, inclusive, de que há na
possibilidade disso acontecer, nós termos por parte do Ministério da Saúde um olhar específico sobre a posição estratégica de Juiz de Fora nesse momento e atuar de forma efetiva para garantir que esse atendimento se faça. Então, eu quero deixar bem claro que nós estamos atuando, nós, Prefeitura, e a discussão preliminarmente se passou ontem, também na discussão do comitê, mas a ação está clara para todos nós, é que o que nós precisamos é olhar para essa situação da forma como ela realmente acontece, e não simplesmente achando que o prefeito de Juiz de Fora pode fazer uma barreira numa rodovia federal. Então, eu acredito que dessa forma eu tenha colocado a questão dessa resposta. E aí vem uma outra questão dos mesmos órgãos, a preocupação com relação à sobrecarga no sistema de saúde fez com que o Ministério Público determinasse a ampliação dos leitos de UTI na cidade. Existe previsão para essa ampliação e como ela se dará? Até por uma questão, olha que nós temos trabalhado de maneira muito parceira com o Ministério Público em Juiz de Fora. Dr. Rodrigo Barros, que é responsável pela questão da saúde no Ministério Público, inclusive de forma regional, tem sido um grande parceiro e tem atuado de forma efetiva mesmo na cobrança também do Estado e dos órgãos federais para que a gente viabilize a ampliação de leitos. Mas a ampliação de leitos, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, já discutiu desde o primeiro momento, porque isso, com as informações técnicas todas que nós tínhamos, já desde o início da instalação do decreto, da publicação do primeiro decreto em Juiz de Fora, nós já sabíamos que precisaríamos ampliar o número de leitos de unidade de terapia intensiva em Juiz de Fora, porque essa era a característica da doença, uma grande transmissibilidade, com um agravamento muito rápido dos casos, os casos evoluindo com um grande número desses casos, um número significativo desses casos, como casos críticos e casos graves que necessitam de internação ou enfermaria, naqueles casos que ainda não atingiram o que nós chamamos de estados críticos, com um grau de comprometimento pulmonar respiratório muito grande, e aqueles que necessitam obrigatoriamente de terapia intensiva. Então, esse dado, a ampliação dos leitos, nós já buscamos desde o início. E agradecemos muito ao Ministério Público de ter se associado a essa reivindicação nossa para conquistarmos mais rapidamente, e ele tem se esforçado, o Ministério Público como um todo, em especial o doutor Rodrigo Barros, que tem esforçado, não tem medido nenhum esforço para trabalhar junto ao Estado para que haja a habilitação dos leitos. Certo, doutor? Exatamente, Almas. Então, assim, isso é interessante porque, igual a gente explicou anteriormente, a habilitação dos leitos, a implementação desses leitos, ela já vem sendo trabalhada pela Secretaria de Saúde há algum tempo, né? E o Ministério Público realmente tem sido um grande parceiro nosso, né, para poder a gente estar conseguindo agilizar, inclusive, essas instalações. Mas, como a gente já explicou, esse é um processo um pouco demorado, né? Vale a gente destacar aqui também, né, que o que o Almas falou é verdade, a doença é uma doença que tem uma possibilidade de agravamento muito grande, né, e esse agravo ele pode ser fatal. Então, é muito importante que a população tenha a consciência nesse sentido,
de que a exposição ao vírus pode, num determinado momento, evoluir para um quadro desse. Então, o que a gente não quer é justamente que as pessoas, né, adoeçam com essa gravidade. Né? De qualquer forma, a gente não quer que as pessoas adoeçam, né? Mas se adoecer, que não evoluam para essas formas mais graves, porque a mortalidade, a letalidade dessa doença, ela é real, ela é concreta e a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? Não é para ser alarmista, mas é para ser realista. Por outro lado, tem aqui da Tribuna de Minas e TV Alterosa, que a pergunta, ela contextualiza na questão do relaxamento quanto ao isolamento social perceptível nas ruas e também o comportamento de alguns setores comerciais, não só no centro da cidade, como na periferia, utilizando de formas para o não cumprimento das determinações do decreto, né? Como, por exemplo, atender a porta fechada, a meia porta. E a pergunta é objetiva: o desrespeito às restrições dos decretos não exigiria mais rigor do município? Com certeza, nós precisamos que haja rigor no cumprimento do decreto. Mas é importante todos nós entendermos uma coisa que acontece, que é muito comum acontecer. Quando, ainda em outros momentos na cidade, quando as ações, por exemplo, dos nossos fiscais de postura, com relação aos ambulantes no centro da cidade, aqueles que não tinham autorização legal para estarem ocupando o espaço público e comercializando aquelas ou frutas ou outros objetos, e havia uma ação da prefeitura sobre esse comércio ilegal, qual que era, na maioria das vezes, a reação da população? Não pode fazer isso, porque esse é o ganha-pão desta pessoa. A gente entende que muitas pessoas, nessa situação aflitiva que todos nós estamos vivendo e já vivíamos, pode parecer que esse é o recurso, mas o regramento social precisa ser respeitado. E é o que está faltando agora, é a falta de respeito pelo outro, pelo regramento social. Porque numa cidade onde as pessoas se preocuparem com elas mesmas e com os outros, não precisa de nenhum mecanismo de repressão para garantir que uma norma sanitária seja cumprida. Basta as pessoas se convencerem da importância. E nós, o que estamos fazendo aqui agora é dizer para todos da importância de ficar em casa, da importância de usar a máscara como uma barreira a mais ao contágio. Então é importante que cada um de nós cumpra a sua obrigação. Não será pela força exclusiva da lei, fazendo com que haja punição das pessoas, que nós venceremos essa batalha, mas sim pelo convencimento individual de cada um de nós que é importante que fiquemos em casa, que usemos máscaras e que não haja nenhuma aglomeração de pessoas. Por exemplo, se discute também numa outra questão aqui, que é da Rádio Alô, a possibilidade de atuação da Guarda Municipal nas filas dos bancos, principalmente da Caixa. O que nós estamos assistindo nos últimos dias é que, com a liberação do recurso pelo governo federal, da ajuda financeira para aquelas pessoas que estão em situação de muita vulnerabilidade a partir da própria pandemia, os R$600 que estão sendo liberados, isso está levando as pessoas às filas do banco, porque elas precisam receber esse dinheiro. De nada seria esse o grande problema, se cada uma daquelas pessoas respeitasse o distanciamento social. Agora, como que nós poderemos fiscalizar em todos os lugares da cidade de Juiz de Fora o comportamento de cada indivíduo?
Eu acho, objetivamente, até porque nós temos pouco material humano para grande quantidade de tarefas a serem cumpridas. Temos que lembrar, inclusive, que nós temos agentes públicos que têm esse tipo de função, que estão impedidos de exercer a sua atividade, ou porque já contraíram o vírus, então estão em quarentena por conta disso, ou estão afastados porque pertencem ao grupo de risco. Isso diminui a força de trabalho. Eu acho que muito importante é que cada um de nós se convença da importância que ele tem no combate a essa pandemia, porque o combate a essa pandemia também se faz a partir de cada um de nós. E o G1 da Zona da Mata faz aqui uma pergunta que nós já respondemos, mas vamos fazê-lo de novo. Em relação aos leitos de UTI em Juiz de Fora, houve a criação de mais? A cidade conta com quantos atualmente? Pode repassar, Glorival, com certeza. Não, tranquilo. O que a gente já falou em relação ao leito de UTI, né? Esse processo hoje, né, ele é um processo dinâmico, ele está em andamento para que a gente consiga a ampliação, né? Nós, no município de Juiz de Fora, não tivemos, até o presente momento, nenhum problema com relação à internação dos pacientes com suspeita de Covid. Eu acho que isso é importante da gente destacar, né, por uma ação efetiva da Secretaria de Saúde, da Subsecretaria de Regulação, né, nós conseguimos acatar e atender 100% da demanda. Então, assim, não houve, em Juiz de Fora, nenhum paciente que deixou de ser hospitalizado, que deixou de ser internado por Covid, por falta de leito. Então, isso acho que é uma informação importante para a população saber, né, e nós estamos caminhando para um cenário ainda melhor, né? Daqui a pouco nós teremos aí mais leitos, mas no momento a gente está conseguindo gerenciar essa situação. Eu queria só fazer uma ponderação nesse sentido aí também, que é interessante a gente entender o seguinte: essa capacidade assistencial, essa capacidade instalada do município no atendimento, tá, é a garantia, né, de que nós vamos poder passar por essa pandemia numa situação sob controle, tá? Então, essa capacidade instalada hoje e o que tem sido programado é na busca de que nós possamos efetivamente garantir assistência à população de Juiz de Fora. O destaque que nós fizemos no início, eu acho que é importante da gente frisar essa situação. Houve um aumento no número de casos suspeitos dentro da cidade. Então, a pandemia, ela está acontecendo numa velocidade maior. Então, a partir desse momento, existe a chance, né, de que a contaminação comece a tomar proporções maiores. Então, o que a gente conseguiu segurar até agora foi muito fruto dessa história do isolamento social, né? Foi por conta da atitude das pessoas, de responsabilidade, no sentido de permanecer em suas casas. Eu vou aproveitar a oportunidade, inclusive, para fazer um apelo de responsabilidade social, né? Já que os bancos estão tendo esse problema, que eles nos ajudem no combate à pandemia, né? E façam, a exemplo de algumas outras empresas dentro de Juiz de Fora, a marcação no chão, para que as pessoas possam saber, inclusive, do distanciamento correto. Isso já vai ajudar, né? Então, eu acho que a sociedade civil organizada, as lideranças religiosas, lideranças políticas, lideranças comunitárias, as pessoas que têm compromisso com o município de Juiz de Fora, que elas tenham, né, a responsabilidade nessa hora de efetivamente entrar nessa luta, de entrar de corpo e alma no combate a essa pandemia do município, né, Almas? Com certeza. Eu, até para colocar, como a pergunta foi dirigida em números, eu gostaria de colocar a resposta em números. Nós, antes da incorporação dos leitos, ou melhor, antes de iniciar todo esse problema da pandemia da Covid-19, nós tínhamos 108 leitos. Hoje, no município de Juiz de Fora, nós temos 127 leitos ativos, o que não quer dizer leitos disponíveis só para Covid, é para o conjunto,
Quando eu estou falando isso, eu só estou usando os leitos do Sistema Único de Saúde, do SUS. Então, hoje no SUS nós temos 127, porque nós já incorporamos, depois do decreto municipal de enfrentamento da Covid-19, para o enfrentamento da Covid-19, nós já incorporamos 19 leitos. Mas, a partir do dia 4, nós já estaremos incorporando também mais 10 leitos no Hospital João Penido. Então, essa é a realidade. Agora, é importante a gente nunca esquecer que a necessidade de leitos está diretamente relacionada com a nossa adesão ou não ao isolamento social. Quanto maior for a nossa adesão ao isolamento social, mais nós achatamos a curva e menos leitos a gente terá necessidade. Com esses números dos últimos dias, a nós todos, a mim enquanto prefeito e a toda a equipe técnica, aumentou ou acendeu um sinal de alerta mais intenso para o risco da gente ter uma necessidade muito maior de leitos naquilo que já foi construído, inclusive pensado também através dos estudos todos realizados, da gente chegar num período entre o final de maio e o início de junho com uma necessidade de leitos superior à que nós temos capacidade hoje de incorporar e teríamos que incorporar mais leitos. Então, é importante que todos nós passemos a nos preocupar com isso. Se nós não fizermos a nossa parte, nós teremos um grande problema sanitário logo ali na frente. Não há segurança de que isso não ocorra. O que nós estamos assistindo em vários lugares do Brasil poderá se repetir também em Juiz de Fora. Está nas nossas mãos, de cada cidadão de Juiz de Fora, a possibilidade de diminuirmos os riscos da gente enfrentar situações de colapso. Obviamente que a Prefeitura, junto ao Estado, junto às autoridades constituídas também, inclusive a nível federal, está buscando a ampliação de leitos. Mas essa ampliação de leitos, estamos vendo o que está acontecendo em vários lugares do país. Nem sempre ela chega no tempo certo. Então, precisamos fazer a nossa parte. Continuar apostando na única solução que sabemos ser bastante efetiva para que a gente não tenha esse cenário tão difícil pela frente, é ficando em casa. Bom, uma outra pergunta é da TV Alterosa, perguntando se já alcançamos o pico de casos, qual a data prevista, e acreditando que o decreto está diretamente ligado ao número de casos da doença, existe uma previsão de volta gradual das atividades, até quando o decreto deve permanecer? Eu vou falar já da última resposta. Até quando o decreto permanecer, por enquanto, inclusive isso foi discutido ontem no comitê, nós ainda trabalhamos com a mesma definição que está expressa no decreto, por tempo indeterminado. Até porque, respondendo já uma parte da pergunta, Juiz de Fora ainda não chegou no pico da doença. Não está no pico da doença. Não está tentando achatar essa curva a partir das ações que tomamos. Quanto ao isolamento social, tá certo? Que nós investimos junto à população pedindo mais uma vez que a gente o mantenha. Então, a data prevista para o pico, se vocês, a população que inclusive já acompanhou outras entrevistas nossas, outras falas nossas, sabe que a gente já tinha uma projeção num determinado momento, até que o pico já poderia estar acontecendo.
Mas foram exatamente as ações de isolamento social que levaram ao achatamento da curva, que esse é o objetivo. O objetivo é esse, é achatar a curva para que não haja colapso do sistema de atenção à saúde, principalmente na rede, no que diz respeito aos leitos de terapia intensiva. Então, graças a isso, nós não tivemos o pico como se projetava num dos cenários mais graves. Conseguimos fazer esse prolongamento da curva, esse achatamento da curva, mas isso não afasta a possibilidade do pico, porque essa doença não se termina em dias, em meses. E todos vocês sabem disso, que as previsões, por exemplo, para uma vacina é no mínimo de 1 ano a 1 ano e meio. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Então, a definição quanto à volta das atividades de forma gradual, ela se estabelecerá de acordo com os parâmetros epidemiológicos e assistenciais que a Prefeitura está, hoje, em outras ocasiões, já apresentou e está apresentando para a cidade de Juiz de Fora. Nós precisamos, sim, com bastante responsabilidade, discutir o processo de recuperação gradual das atividades, mas esse processo tem que ser de grande responsabilidade, tem que estar assentado, ele tem que ter como base as garantias epidemiológicas e sanitárias adequadas para a gente fazer esse processo. Eu queria só fazer uma ponderação também, Ormos, que é importante que a gente coloque para a população de que a infecção de coronavírus no Brasil, ela está em franca ascensão, tá? Então a gente não tem como virar e pensar nesse momento qualquer atitude diferente que não seja a cautela em relação a isso, né? Nós estamos observando a situação acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, em diversos estados, em diversas cidades, e a conotação, né, dessa doença, da infecção, ela é uma coisa preocupante, né? Saíram trabalhos publicados a respeito dessa condição, e num desses cenários o Brasil está numa situação bastante desconfortável, tá? Nós somos hoje, num estudo que foi feito, né, sobre o Colégio Imperial de Londres, eles fizeram um trabalho muito bacana recentemente, eles colocam o Brasil no topo da pandemia. Só o Brasil e os Estados Unidos têm mais de 5 mil mortes nas costas. Então, isso é um fator que a gente precisa levar em consideração, né? A contagiosidade da doença hoje, né, a taxa de infecção dela no país, está dando praticamente 1 para 3. Então, cada pessoa tem a capacidade de contaminar pelo menos mais 3. Então pensa só uma coisa, você contaminado vai levar para dentro da tua casa e vai contaminar a tua família inteira, entendeu? Então é isso que a gente precisa de ser muito responsável, tá? A pandemia está aí, ela é real, ela é concreta, os números estão em franca ascensão. Em Juiz de Fora, graças ao isolamento social, que foi iniciado de forma responsável, nós ainda não chegamos a esse pico, né? Esse pico, existem diversos modelos matemáticos, epidemiológicos, que fazem uma série de previsões, só um minutinho, que fazem uma série de previsões. Então nós temos acompanhado diuturnamente essas previsões, né? Estamos tentando nos antecipar para que não ocorra nenhuma condição que possa nos surpreender de forma desfavorável. Aí, retomando a questão das perguntas, a TV Integração encaminha para nós. Recentemente, a Prefeitura firmou uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora para a realização dos testes de Covid-19 em 2 de seus laboratórios. Mas esses laboratórios ainda não são credenciados pela FUNED. Por conta disso, os exames realizados pela universidade precisam ser refeitos pela própria FUNED para constarem no boletim do Estado. Ao mesmo tempo, a Embrapa de Juiz de Fora tem laboratório credenciado, mas ainda não recebeu insumos para começar as testagens. Como a Prefeitura vê essa situação e qual a realidade atual do número de testes sendo realizados na cidade? Bom, com certeza, como em todo o país, em muitos países,
o número de testes realizados na cidade de Juiz de Fora estão muito aquém daquilo que nós desejaríamos. Com certeza. Temos uma capacidade hoje de testar os nossos pacientes e profissionais de saúde e a população no geral de maneira muito pequena. Muito pequena. Bom, a questão da Universidade Federal de Juiz de Fora, a universidade já está realizando os testes, já nos tem fornecido esses resultados e nós já incorporamos esses resultados em alguns trabalhos nossos, mas não são os dados que estão oficialmente sendo tornados públicos, porque nós não podemos fazer isso em função de que esses dados ainda não foram fornecidos pela FUNED, do ponto de vista de dizer os números de pacientes confirmados. Os números de pacientes confirmados, eles obedecem a essa regulamentação de que o Estado é quem faz essa publicização dos números. Bom, então, a universidade tem sido parceira em várias ações, inclusive nessa. E isso já avançou bastante e já estamos executando. Com relação à questão da Embrapa, é bom que sempre fique claro que o exame de PCR, ele é feito a partir de 3 momentos. O primeiro momento é a coleta do exame, o segundo momento é a extração do RNA e o terceiro momento é a leitura desse material extraído. A Embrapa, ela tem condições de realizar a terceira fase, a fase da leitura do exame, e com uma previsão de realização de 750 até 1.000 exames por dia, certo? Mas a fase do meio ainda não se conseguiu resolver, porque não é uma situação aonde... Porque aquilo que a universidade já faz a fase 2 e a fase 3 no seu laboratório. E a sua capacidade hoje está voltada para cumprir a essa demanda que ela já tem. Do ponto de vista da Embrapa, nós precisamos acrescer essa segunda fase. E estamos buscando isso através de laboratórios que nós mesmos possuímos, mas que precisamos, está sendo buscada essa avaliação técnica para ver a possibilidade disso se tornar realidade. Não é uma situação que se resolva da noite para o dia, ela tem alguns percalços técnicos e burocráticos, então por conta disso a gente ainda não consegue e dificilmente nós conseguiremos, porque não é a realidade no Brasil, de realizar um número de testagem para todas as pessoas, mas com certeza poderemos acrescentar um número de testagem estatisticamente significativo para nos ajudar nas decisões a serem tomadas mais à frente. Eu queria só fazer uma ponderação em relação a isso também, que é importante, que é o seguinte, o Almas já explicou, existe toda uma complexidade na realização desse exame. Tá? Esse não é um exame de sangue ou um exame comum de ser feito, um exame só da coleta, em que você semeia e faz a leitura. Ele tem toda uma complexidade para poder ser realizado e precisa de equipamentos especiais. Então, assim, a dificuldade, inclusive, passa nesse aspecto, né, de você ter não só o equipamento, mas também do profissional que faça a leitura. Então, porque essa transformação do RNA em DNA, faz ampliação, né, e faz essa leitura, isso é um processo complexo. Não é qualquer profissional que faz, não é qualquer equipamento que faz. Mas, só para adiantar, isso é outra coisa que é interessante, os nossos protocolos de coleta para poder atender a população na vigência aí já dessa validação da FUNED, então a gente precisa realmente que a FUNED seja ágil e habilite logo a universidade como referência para o Covid, porque os nossos protocolos, inclusive, estão prontos de coleta, de agilidade, né, de fazer coleta domiciliar, de fazer coleta em unidade fixa, isso tudo já está pronto, a gente só está aguardando realmente essa validação para a gente implementar isso de uma forma mais incisiva. Tá? Então é só para deixar isso que já está
engatilhado. E é bom reforçar, porque senão as pessoas também podem ficar ansiosas quanto à questão os exames, eles vão ter que seguir uma orientação baseada em protocolos clínicos, protocolos epidemiológicos. Não serão todas as pessoas que acham que devem ser testadas que serão testadas. É preciso obedecer critérios que já estão definidos em protocolos não só construídos na Secretaria Municipal, mas que também tem orientação da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde. Bom, uma última pergunta encaminhada aqui foi pela Rádio Itatiaia. Quais medidas têm sido tomadas para diminuir a discrepante diferença entre números confirmados e suspeitos da doença? A medida é da ampliação de testes. É isso que nos permite diminuir a distância entre o número de pacientes suspeitos para os pacientes efetivamente confirmados. Então, esse é um processo que a gente está buscando junto aos órgãos estaduais e federais também, e com a ajuda e parceria, inclusive, de outros entes e inclusive de empresas da cidade, buscar formas da gente efetivar o maior número de exames possível. Eu queria fazer uma ponderação a respeito disso também, Almas, que é o seguinte: o plano de contingenciamento do Covid, né, elaborado pelo Ministério da Saúde, ele vira e define o plano em fases, tá? E existe um determinado momento, um determinado ponto da curva, tá? Onde o município que atinge acima de 100 casos confirmados, ele muda de fase. Então ele sai de uma fase de investigação e passa para a chamada fase de mitigação. Então o que acontece? A partir do 100º caso, dali para frente, já não existe mais a obrigatoriedade da testagem de toda a população. Então isso é uma coisa que é interessante a gente trabalhar, porque o próprio protocolo do Ministério vira e fala o seguinte: a partir desse momento, a prioridade são testar os casos de UTI, né, são os casos graves, que precisam efetivamente desse diagnóstico. Então, eu acho que é interessante a gente colocar essa situação, porque uma vez que a gente consiga, né, ampliar a nossa capacidade de realização dos testes, é claro que isso vai ser extremamente importante para que a gente possa, inclusive, ter um desenho mais fidedigno da pandemia dentro do município. Mas a prioridade sempre vai ser no diagnóstico desses pacientes graves, dos pacientes moderados, né, para que a gente possa efetivamente ter esse desenho. Se tudo se concretizar da forma que a gente está prevendo, né, existe uma possibilidade de que a gente tenha aí uma capacidade instalada que vai dar conta tranquilamente da demanda que está por vir. É óbvio, porque senão as pessoas podem ficar com um sentimento depois de frustração. Quando a gente fala que nós teremos a capacidade instalada, é a capacidade instalada dentro necessária para os protocolos que estão colocados. Sim. Obviamente que essa questão, e há pelo menos algumas falas que a gente tem visto de outras autoridades, da busca de testes em maior número para testar um volume maior da população, muito relacionado aos testes rápidos. Mas isso daí também tem outras discussões que se impõem. Mas eu acho que nós já tivemos nessa manhã a oportunidade de ter essa conversa com a cidade de Juiz de Fora, e que eu gostaria muito de agradecer a todos aqueles que nos ouviram e pedir duas coisas. A primeira coisa é que permaneça em casa, fique em casa. E a segunda coisa, que ajude no convencimento do outro. Seja um agente de transformação dessas ações na cidade de Juiz de Fora. Ajude fazendo com que o seu familiar também fique em casa, se convença disso. Então, todos aqueles que puderem, por favor, fiquem em casa. Um bom dia e, mais uma vez, uma gratidão enorme a todos os trabalhadores que fazem essa cidade cada dia melhor, especialmente aqueles que hoje, ao celebrar o Dia do Trabalho, estão na frente de trabalho, na frente de luta, nos hospitais, nas ações todas que a cidade está desenvolvendo. Um bom dia a todos.